A nossa aula de hoje é sobre sistema imune, a introdução sobre o tópico de antígenos. O que é imunologia? A imunologia é uma ciência que estuda as respostas imunológicas do organismo. Então, é a ciência que estuda a resposta imune. Lembrando que a primeira coisa que nos vem à cabeça seria uma resposta imune de defesa, né? Então, quais os aspectos que têm que ser considerados quando a gente pensa em imunologia? Tanto resposta imune de defesas, quanto a agentes etiológicos, né? Bactérias, vírus, fungos, protozoários, além das respostas imunológicas mediadas em condições de hipersensibilidades, que seriam as alergias, respostas mediadas em transplantes, como as rejeições, processos imunopatológicos, onde por excesso de resposta imunológica a determinados patógenos, a gente começa a desenvolver imunopatologias, né? Respostas imunológicas exacerbadas, como por exemplo numa toxoplasmose ocular, onde a própria resposta imune do organismo ao toxoplasma no olho acaba piorando o processo de lesão do paciente. Respostas imunes nas mais variadas condições, respostas imunes, por exemplo, nas doenças autoimunes, onde eu tenho um excesso de resposta imunológica, né, tenho produção de resposta imunológica contra partículas do organismo, né, respostas imunológicas contra estruturas próprias nas doenças autoimunes. Então, a imunologia é uma ciência que estuda todos esses aspectos. E o que é o sistema imune, né? O sistema imune ele é um sistema complexo, ele é composto por células, ele é composto por proteínas, anticorpos, que, por exemplo, os anticorpos, ele é composto por outras proteínas, as chamadas citocinas, tanto as pró-inflamatórias quanto as anti-inflamatórias, né? Então, todos esses componentes, eles vão auxiliar no organismo com uma resposta imunológica para um agente estranho, por exemplo. Ou também vão fazer uma resposta imunológica contra um alergeno, né? E aí, na verdade, não uma resposta benéfica, como seria para um agente estranho, as pessoas estarem eliminando, mas, por exemplo, para um alergeno, uma resposta ruim. Por quê? Porque é uma resposta que vai acarretar numa série de sintomas ao paciente, podendo levar ele ali numa hipersensibilidade do tipo 1 até o choque anafilático. Resposta imune igual proteção contra micro-organismos invasores, problemas imunológicos. Então vamos tentar responder, né? Quem são os micro-organismos invasores? Micro-organismos invasores são bactérias, vírus, fungos, protozoários, eumintos, né? Então o organismo faz diferentes respostas imunológicas dependendo de qual é o tipo do patógeno. Então, por exemplo, a nossa resposta imune a um vírus, ela não é igual a uma resposta imunológica, por exemplo, a uma bactéria. E essas alterações aí de resposta que fazem com que a gente tenha diferentes hemogramas em processos infecciosos, né? Então, classicamente, um hemograma de uma infecção bacteriana é diferente de uma infecção viral, né? E assim por diante. Então, no estudo da imunologia, a gente estuda as respostas imunológicas para tentar fazer com que a gente consiga associar, né? Na verdade, a gente vai conseguir associar o quadro patológico do paciente, o quadro de doença dele, com o hemograma que ele apresenta, os resultados do hemograma dele. Por que os anticorpos nem sempre protegem? Os anticorpos nem sempre protegem, por quê? Porque quando a gente entra em contato com um antígeno, a gente precisa produzir anticorpos, tanto para ter uma resposta imune efetiva naquele momento da infecção, quanto para produzir anticorpos de memória em casos de uma reinfecção com esse mesmo antígeno, né? A gente se reinfectar com esse antígeno, né? Então, no processo de reinfecção, a gente tem que ter anticorpo de memória para não ficar doente novamente. Então, por que os anticorpos nem sempre protegem? Porque quando a gente entra em contato com o antígeno, a gente deve produzir anticorpos. Só que não é só qualitativo, não é só ter o anticorpo. Então, por exemplo, eu posso ter entrado em contato com o vírus da rubéola e ter produzido anticorpos para a rubéola. Me tornei imune, né?
Quando a gente nunca teve contato com um agente etiológico, nós definimos que nós somos susceptíveis a uma doença. Então, eu sou susceptível ou não imune. O que seria isso? Eu não possuo anticorpos para aquelas doenças. Ou porque eu nunca tive contato, ou porque eu nunca fui vacinado. Por exemplo, uma doença que não tem a vacina. Quando a gente pensa em proteção, significa que eu tive contato com esse antígeno, ou por vacina, ou por contato ambiental, e aí produzir anticorpos. Só que não é só produzir, não é só qualitativo, ter ou não ter. Eu tenho que ter e eu tenho que ter o quantitativo. Eu preciso de uma quantidade mínima para que o meu organismo faça essa resposta imunológica. Por que fazemos respostas inapropriadas, alergias, né? Então, as alergias a gente vai classificar aqui como hipersensibilidades do tipo 1 e depois elas vão ser tópicos de uma aula, né, de hipersensibilidades 1, 2, 3, 4. As do tipo 1, que são as alergias, aí por exemplo, frutos do mar, ao veneno de abelha, né, alguns medicamentos que a gente pode fazer reação alérgica, corantes, produtos de limpeza, cosméticos. Então, por que as pessoas fazem respostas alérgicas? As pessoas fazem respostas alérgicas não pelo componente em si do alergeno, elas fazem respostas alérgicas, por quê? Porque as alergias elas têm um perfil genético, né? Então elas estão concentradas em algumas famílias, então geralmente a pessoa que é alérgica, ela vai ter algum familiar, geralmente pai ou mãe, que também tem processos de alergia do tipo 1. E por que nós fazemos, né? Então, geralmente, porque quando a gente entra em contato, por exemplo, com veneno de abelha, a pessoa que é picada, ela é hipersensibilizada, o organismo dela faz uma reação de hipersensibilidade e começa a produzir muito anticorpo da classe IgE. E aí nós já estudamos que os anticorpos, eles são protetores, quando eu estou falando de IgM e de IgG. E de IgA, por exemplo. Quando eu estou falando de IgE, o IgE não é um anticorpo protetor. Por quê? Porque o IgE, quando ele é produzido e a gente, aos contatos repetitivos com esse alergeno, então vamos supor, se eu for picada várias vezes por uma abelha, nesse contato repetitivo, meu organismo vai produzir cada vez mais IgE a cada contato. E aí eu vou ficando hipersensibilizado. E o que acontece? O IgE é um anticorpo que ele reconhece alergenos, ele tem a mesma função dos anticorpos que a gente estuda, de reconhecimento de antígenos, só que aqui nesse exemplo que nós estamos falando é um alergeno. Ele reconhece, só que ele tem uma capacidade de se ligar em mastócitos da pele e de se ligar em basófilos da corrente sanguínea e de desencadear liberação de histamina por essas células. E a histamina, ela é um mediador da alergia que tem, quando em excesso no nosso organismo, ela tem funções maléficas. Por que maléficas? Porque ela causa uma vasodilatação, a pessoa vai ter uma queda da pressão arterial, ela vai liberar água no intestino, a pessoa vai ter diarreia, ela vai liberar, vai vasodilatar os vasos sanguíneos e consequentemente vai ter extravasamento de plasma, isso vai gerar coceira, que é o prurido, né? E ela no pulmão ela vai causar broncoconstrição, que vai dar falta de ar, e no coração o que vai acontecer? Essa queda da pressão aí arterial vai fazer com que o coração bombeie mais sangue no início, vai gerar um ataque cardíaco. E todos esses sintomas aí em conjunto, eles podem colocar o paciente numa situação de choque anafilático por excesso de histamina, né? Que seria a queda abrupta da pressão arterial, então a pressão arterial vai ficar muito baixa, né? E ele vai ter uma broncoconstrição, que é uma falta de ar, e junto com isso pode ter o edema da glote, aí levando a asfixia e óbito, né? Então, por que fazemos essas respostas inapropriadas? Geralmente porque algumas pessoas tendem a fazer uma resposta exacerbada a determinados componentes que para elas são considerados como alergenos. Então, isso depende muito do hospedeiro, da pessoa. Porque temos doenças autoimunes. Doenças autoimunes é quando o nosso organismo faz uma resposta imunológica contra estruturas próprias. Então, por exemplo, na síndrome de Sjögren, né, uma doença autoimune, onde é chamada de síndrome da boca seca e do olho seco, onde o que ocorre? O organismo começa a entender que a glândula parótida, né, e as glândulas lacrimais são autoantígenos, e aí o organismo começa a produzir autoanticorpo, porque isso é autoantígeno, é próprio,
contra a saliva, por exemplo. Aí eu vou ter um anticorpo que vai reconhecer a saliva, vai apresentar essa saliva para APCs, que são células fagocíticas, células apresentadoras de antígenos, e aí vão apresentar para os linfócitos TCD4 ou TCD8, desencadeando aí uma resposta imunológica de destruição, né, dessas estruturas próprias. Então, o paciente para de produzir saliva, para de produzir lágrima, como por exemplo na síndrome de Sjögren. Por que nós temos doenças autoimunes? Elas têm alguns fatores desencadeantes. Então, quais são esses fatores desencadeantes? Produção de estrógeno, então as mulheres são mais propensas a desenvolver. Geralmente essas doenças aparecem mais em mulheres. Fatores ambientais, como por exemplo radiações, fatores ambientais, né, que a gente falou. Posso ter aí também componentes hereditários, então geralmente elas se concentram em determinadas famílias, né, então existe o componente hereditário, e eu posso ter uma falha da resposta imunológica. O que seria isso? Eu posso ter uma falha do processo de seleção clonal dos nossos linfócitos. Então, que nós ainda vamos estudar, quando nós temos uma falha na seleção de linfócitos, nós podemos desenvolver doenças autoimunes. O que é isso? Os linfócitos se tornam autorreativos. Eles começam a reconhecer estruturas próprias do organismo, né? Fato que isso não deveria acontecer, por quê? Porque quando os nossos linfócitos são produzidos na medula óssea, eles precisam de ser selecionados para que não reconheçam estruturas próprias, né? Porque senão a gente começa a fazer com as estruturas próprias o que a gente faz com um agente etiológico, que é destruir. Então, esses são os principais componentes de doenças autoimunes. Por que rejeitamos transplantes de órgãos? Então, na verdade, nós rejeitamos transplantes de órgãos. Por quê? Porque tem que ter uma grande compatibilidade entre doador e receptor. Compatibilidade do quê? Compatibilidade entre os tecidos. E a compatibilidade tecidual ela é chamada de histocompatibilidade. O que é verificado para a gente ver compatibilidade principal entre doador e receptor são as moléculas do HLA, que a gente chama de antígenos leucocitários humanos, ou moléculas de MHC, que é a mesma coisa, complexo maior de histocompatibilidade. Então, isso precisa ser compatível entre doador e receptor para que não ocorra uma rejeição do órgão. Na verdade, uma rejeição do órgão é uma resposta imunológica, né, do organismo que está numa situação de que esse órgão seja considerado como um antígeno. E aí a gente vai ter uma resposta imunológica aí de fagocitose, né, e de destruição por meio de linfócitos citotóxicos. Por que nosso estado emocional influencia na resposta imune? Nosso estado emocional influencia na resposta imune, a gente vai ver no próximo slide, né? Porque a liberação de mediadores do nosso organismo, então quando a gente libera adrenalina, acetilcolina, né, situação de medo, situação de estresse, cortisol, então todos esses mediadores têm a capacidade de estimular receptores imunológicos no organismo. A 7, né, por que estar vacinado significa... Estar vacinado significa proteção? Não. Estar vacinado significa estar vacinado, né? Proteção é quando a gente desenvolve uma resposta imune. Então, é o que a gente falou, né? Vacinas são compostas de antígenos presentes, né? Esses antígenos, eles podem estar vivos, eles podem estar mortos, eles podem estar atenuados, né? Eles podem ter sido feitos por técnicas de biotecnologia. E o que acontece? Então, a gente entra em contato com o antígeno e produz anticorpos. Mas, o que ocorre? Não é só qualidade, não é só ter o anticorpo, precisa ter a quantidade em que ele é classificado como protetor. Então eu preciso ter anticorpo protetor que garanta aí que no contato com um antígeno ambiental eu consiga ter quantidade suficiente para poder estar reconhecendo esse antígeno, porque a função de anticorpo é essa, a função de anticorpo é opsonização de antígenos, que é a mesma coisa que reconhecimento. E aí quando eu reconheço, eu reconheço e tenho quantidade suficiente, né, para uma guerra aí com o antígeno, né, conseguir reconhecê-lo, apresentá-los para células apresentadoras de antígenos,
para que elas apresentem aí para os linfócitos, para que a gente consiga eliminar esse antígeno no organismo. Porque montamos resposta contra o nosso próprio organismo, é a questão das doenças autoimunes, né? Então, as doenças relacionadas à tireoide, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, na maioria das vezes são doenças autoimunes, né? O lúpus, aqui mostrando o lúpus com acometimento da pele, né? Há algumas síndromes, né? Então, artrite reumatoide, a gente está vendo aqui. Aqui eu posso também ter um sintoma do hipertireoidismo, né? E aqui mostrando as doenças da pele relacionadas ao sistema imunológico, né? Pode ser as síndromes bolhosas da pele, o pênfigo, né? Das doenças autoimunes que nós ainda vamos estudar. Como as emoções influenciam o nosso sistema imune, né? Então, por exemplo, a tristeza, né? O medo, a depressão, a ansiedade e a desnutrição também, né? Então, a desnutrição influencia porque o nosso sistema imunológico ele é constituído de células e de proteínas, né? De anticorpos que são proteínas, de citocinas que são proteínas. Então, o sistema desnutrido ele não produz células o suficiente e nem anticorpos e nem citocinas para que no contato com o antígeno a gente faça uma resposta imunológica adequada. Então, por isso que a nutrição é fundamental para se ter uma resposta imune adequada. Outra coisa que a gente citou, né? Então, por que as emoções influenciam? Então, o que nós percebemos, né? Então, por exemplo, ele mostra aqui, ó, um paciente que vai fazer um exame médico, por exemplo, colher sangue, tem medo na hora de colher. Então, ele vai ter um estresse diante desse exame. E nesse estresse, ele vai ativar tanto o sistema nervoso autônomo quanto o sistema nervoso endócrino, né? E aí vão ser liberados, por exemplo, no autônomo, vários neurotransmissores, acetilcolina, norepinefrina. E essas substâncias todas, elas têm receptores para tecidos do sistema imunológico. Quando a gente vê o endócrino, é a mesma coisa, vasopressina, ocitocina, hormônios, cortisol, também vão agir em receptores do sistema imunológico. Por quê? Porque em toda a nossa pele a gente tem uma recepção imunológica, né, para antígenos. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela é a maior porta de entrada de micro-organismos associada aí, né, a gente falaria pele e o sistema respiratório, né, sistema respiratório, sistema digestivo. Então, todos esses órgãos que nós visualizamos aqui, timo, medula óssea, gânglios linfáticos, baço, placas de Peyer em todo o intestino, eles são órgãos imunológicos, né? São locais imunológicos, né? A medula aí sendo um órgão linfóide primário que produz células e estes outros órgãos, né? Aqui faltaria ainda as tonsilas, que são as amígdalas, e estes outros órgãos como órgãos linfóides secundários, são órgãos que armazenam células imunológicas. Então, as emoções influenciam porque elas acabam estimulando, né? Esses outros mediadores acabam estimulando mediações imunológicas no organismo. Porque rejeitamos transplantes de órgãos, então tem que haver compatibilidade entre o doador e o receptor. E quando eu não tenho essa compatibilidade, né, entre doadores e receptores, o que vai acontecer? Então, se a gente for ver aqui, ó, né, um hospedeiro A, né, e um outro A, muito parecidos, né? Então, os tecidos são parecidos. A gente falou que tem uma histocompatibilidade entre os tecidos, né? Num grau alto aí, por exemplo, uns 70%. E aí, consequentemente, esse órgão vai ser aceito pelo organismo do receptor. Por quê? Ele vai ser aceito porque ele não vai ser reconhecido como estranho. Quando a gente vem aqui no B, né, o B doando para esse A, a hora que apareceu isso aqui em vermelho, aqui esse tecido, esse órgão vai ser rejeitado. Por quê? Porque ele vai ser considerado como se ele fosse um antígeno. Então, na verdade, a rejeição é um processo de resposta imune. Vou fazer uma resposta imunológica para esse tecido como eu faria para um agente etiológico, que seria uma resposta de destruição, né? Então, é por isso que tem que haver a compatibilidade entre os sistemas do HLA e MHC. Porque os anticorpos nem sempre protegem. Então, aqui tem um gráfico, né? Um gráfico de paciente com AIDS. Por que eu falei AIDS e não HIV? HIV é o processo de infecção, quando a gente se infecta com o vírus HIV. E aqui a gente já viu uma condição onde já existe a AIDS manifestada, né? Por quê? Porque já se passaram vários meses após a infecção, 84 meses, e a gente verifica o quê? Ó?
aqui no começo do gráfico, subindo, né? A curva vem os vírus do HIV, então eles vão se replicar no organismo, uma alta taxa de replicação, e aí o organismo vai começar uma resposta imunológica. Entrou antígeno, o organismo começa a produzir anticorpo anti-HIV. É lógico, aqui está em meso, então a gente vê que a janela diagnóstica ou janela imunológica, que é o tempo para a produção de anticorpos, levou um tempo para produzir, porque eu estou vendo em gráfico em meses. Na média, um paciente que entra em contato com o vírus HIV, ele começa a produzir anticorpos aí em torno de 10 dias, de 10 a 14 dias depois do contato. Mas para não haver erro de diagnóstico na pesquisa de anticorpos, a gente considera de 23 a 28 dias para eu ter anticorpo para ser dosado. Então, entrou em contato com o vírus, meu organismo começa a produzir anticorpos. Esse tempo até a produção dos anticorpos a gente chama de janela diagnóstica. Por isso que não pode pesquisar anticorpo antes dele ser produzido, porque eu vou ter um diagnóstico falso negativo. E aí o meu organismo começou a produzir anticorpos, quando o título de anticorpos começa a subir, a carga viral começa a descer. Por quê? Porque esses anticorpos estão reconhecendo esses vírus e, consequentemente, eu estou tendo resposta imunológica. Por outro lado, por que nesse gráfico aparece o linfócito T CD4, que é uma população de linfócitos? Porque o vírus do HIV infecta o linfócito T CD4. Então, consequentemente, os meus linfócitos infectados vão começar a cair. Por que eles vão começar a cair? Porque quando o vírus entra dentro do linfócito, ele replica dentro do linfócito. E o ciclo do vírus do HIV é um ciclo lítico. No final, ele vai arrebentar esse linfócito. E aí vai chegar uma hora, no começo a medula consegue produzir, mas vai chegar uma hora que a medula não vai conseguir acompanhar essa taxa de replicação viral. E aí os linfócitos começam a cair. Cair até quanto? Podem cair muito, tem paciente que chega a ficar com 4 linfócitos. E a gente vai ver o quê? Que o linfócito TCD4 é a nossa principal célula imunológica. Ele é um linfócito T chamado de T helper, de T auxiliar. Ele auxilia nas respostas imunes. Até para a produção de anticorpos, eu preciso que o linfócito TCD4 dê um aviso para que o linfócito B, que produz anticorpos, né? Então CD4 avisa o B, que é para ele diferenciar em plasmócito e começar a secretar anticorpos. Então aqui é um gráfico clássico do HIV que a gente percebe que os anticorpos nem sempre protegem, porque se eles protegessem tanto aqui nessa situação, o linfócito CD4 nunca chegaria num nível tão baixo, né? E aqui mostrando, né, uma fase avançada da doença, os anticorpos caindo, o CD4 caindo e o vírus se replicando cada vez mais. Se a gente tivesse aqui uma taxa viral, tem paciente que chega a ter até mais de 100 mil cópias de vírus por ml de sangue. Porque o feto não é rejeitado. O feto, na verdade, para o organismo da mãe, ele é considerado um antígeno. Então, a gente teria um sistema de reconhecimento imunológico. Ele não é rejeitado porque durante a gestação, o nosso receptor uterino ele fica bloqueado. Então, o que é isso? A nossa célula imunológica, que é o linfócito TCD8, que participaria desse processo de rejeição, é como se ela não conseguisse ver que existe um feto no útero, né? Então, consequentemente, a gente não vai ter resposta imune. E por isso que gestante é considerado um grupo de imunocomprometida. Por quê? Porque a resposta dela imunológica está diminuída para que ela não rejeite o feto. Consequentemente, ela pode fazer várias infecções secundárias. E as principais que ocorrem em gestante são as infecções relacionadas ao trato urinário, né? Então, na verdade, eu tenho um processo como se o organismo imunologicamente não conseguisse entender esse processo de gestação, por isso não rejeita. E na gestação, esse ligante aqui, que chama FAS CD95, está inativado, então ele não é reconhecido pelo CD8. Se esse ligante estiver ativado, vão ocorrer os chamados abortos imunológicos, né? Onde eu tenho um aborto porque eu tenho resposta imune. Por que montamos resposta imune contra materiais inócuos? É o que a gente discutiu, né, nos processos de hipersensibilidade do tipo 1, das alergias, então relacionadas aí a componentes hereditários e a excesso de respostas imunológicas do hospedeiro. Com isso a gente encerra essa primeira parte.